Vamos agora chamar uma próxima matéria que está muito bacana, que a nossa equipe preparou para você. Produção, é com você. Oi, Rodrigo. Pois é, hoje estamos com o homem da Bitcoin. Ele que veio aqui explicar realmente como que funciona a Bitcoin. Uma moeda tão bem falada por uns, tão mal falada por outros. Estamos aqui para esclarecer melhor. Renato Salvadori, explica para nós de uma forma popular o que é a Bitcoin. Legal. Então, na verdade, existe a Bitcoin e o Bitcoin. Bitcoin, com B maiúsculo, é um protocolo, foi desenvolvido lá em 2009 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Permanece misterioso até hoje, ninguém sabe quem é ele. Ele fez, criou, minerou, sumiu, ninguém sabe quem é ele. Ele só criou e foi embora. Exatamente. Inclusive, tem muitas pessoas que dizem que é uma moeda concebida sem pecado, porque ela nunca foi violada. Inclusive, tem uma carteira dele que supõe-se que é dele, que nunca foi tocada. Sim. Ninguém sabe quem é ele. E a Bitcoin, com B minúsculo, é o produto, né, da mineração, que são as moedas, né, que são mineradas. Na verdade, ele criou um sistema e a Bitcoin é produto desse sistema. Exatamente. Não é. O sistema é um protocolo para as pessoas que estão em casa. É um sistema de consenso, onde milhares de máquinas ao redor do mundo é investido muito dinheiro, muita energia. Qualquer um que tentar fraudar, tá fora. E qualquer um que tentar roubar, tá fora. Por isso que a gente chama também de inviolável, né? E que vem sendo adotado massivamente ao longo dos anos. Ela teve um crescimento muito grande. Por ter esse crescimento, principalmente, é mundial, né? Sim. O crescimento da Bitcoin. Como todos os crescimentos, tem um lado bom, um lado ruim, tem os que falam bom e tem os que falam ruim. Por que hoje a Bitcoin, muitas pessoas dizem que caiu no golpe, que deu problema? Aonde essas pessoas falham que acabam caindo nesse problema, Renato? O Renato 38, que é um grande... hoje em dia é um cenário bem relevante nesse mundo do Bitcoin, ele faz uma pergunta, né? Uma pergunta retórica. O que é mais importante? Você ter uma arma ou saber atirar? Saber atirar. Exato. O mais importante do que você procurar ter bitcoins é você estudar. Né? Qualquer coisa que você queira se meter e você não desenvolver ali horas, etc., você vai dar mal. Se você não sabe nadar e pular na piscina, você vai se afogar. Se você não sabe dirigir, pegar um carro e sair, pode ser uma Ferrari, pode ser um carro 1.0, você vai estrepar. Então, o grande problema é que as pessoas entram nesse mundo sem estudar, sem entender o que é o sistema e todo o ecossistema que é gerado em torno dele, né? Porque muitas pessoas ganham dinheiro com Bitcoin não apenas com a questão da valorização e da aquisição do asset, do ativo, mas sobretudo com questões periféricas, suporte, consultoria, treinamento, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de exchanges, né? Então, tem se criado todo um ecossistema financeiro ao redor da solução, mas aí, de novo, para isso tem que se estudar. E aí, essa questão dos famosos golpes, né, só para complementar, é porque as pessoas realmente acabam, de novo, caindo em pirâmide. Agora, existe pirâmide financeira maior do que o INSS? Por quê? Porque o INSS é uma pirâmide, pessoas de baixo estão sustentadas de cima. O problema é que essa curva demográfica, a taxa de fecundidade e natalidade do Brasil, ela está fazendo assim, né? Então, é tipo aquele filme O Poço, você já assistiu o filme O Poço? Sim. É mais ou menos aquilo? Não, eu estou dizendo o seguinte, tudo que você não... O problema da fraude não está associado ao Bitcoin. Tem pessoas que fazem mau uso. Entendi. Não existe pirâmide financeira com reais. E assim, então, não existe pirâmide financeira com qualquer tipo de ativo, então não é no protocolo em si, né? A pessoa que investe no Bitcoin, no Bitcoin, é importante ela ter um mentor, alguém que ela vai lá, lógico, investiga, né, para ver se não é um aventureiro. Ela pode dar um direcionamento para ele. Na verdade, ela pode ter referências. Eu tenho várias referências, mas tem muito hoje em dia conteúdo disponível porque a pessoa pode ir atrás, né? Só corrigindo um ponto, o Bitcoin não é investimento. Não existe investimento. E nem poupança. É uma poupança. Bitcoin é uma poupança, ou seja, ele preserva valor. Por que você fala que a Bitcoin
ela é protegida? Porque como que não tem acesso? O governo não tem acesso, ninguém tem acesso a uma moeda? Primeiro que é um sistema descentralizado, né? Então não tem um órgão autorizador. Então, quando ele foi concebido, foi desenvolvido, foi criado, na verdade, um grande livro de registros que está espalhado em milhares de máquinas pelo mundo, chamado blockchain, e que hoje, inclusive, existem outras camadas que se propõem a outras coisas para, por exemplo, facilitar as questões de gargalos de processamento, que são as chamadas sidechains. Você tem a Liquid, por exemplo, você tem a Lightning, por exemplo, que funciona muito parecido com o Pix, é pagamento instantâneo. Então, não tem um dono, não tem um responsável, entende? Sim. Então, isso é descentralizado. E ele também usa o conceito da criptografia, né? Então, as transações, elas são registradas e elas são anônimas. A criptografia que já foi usada como arma de guerra, né? Então, novamente ela é usada, é o SHA-256, né? Muitas pessoas perguntam para mim, mas e se alguém quebrar, e se a computação quântica quebrar? Eu digo, olha, primeiro que o Bitcoin, ele tem as questões de provas de conceito, que se a grande maioria decidir, pode ser implementada melhorias, mas para além disso, se for quebrado o chá do Bitcoin, será quebrado o chá de todo o sistema bancário, de armas nucleares, então teriam problemas muito maiores. E não existe nenhum mandato jurídico para, por exemplo, a pessoa morre e leva pro caixão. Leva pro chão. Se você fizer Não existe uma ordem jurídica que quebre isso. Porque, de novo, Por quê? Não está em nenhum sistema financeiro, não está em nenhum sistema bancário. Assim, então vamos lá. Se você fizer a sua autocustódia, que é guardar as suas chaves, o pessoal do Bitcoin fala, not your keys, not your coins. Tá. Então, se você faz a sua autocustódia, ninguém toma de você. Ninguém, nem governo, nem juiz, nem ex-marido, ex-mulher, ninguém toma de você. Você leva pro caixão. E hoje, Renato, como que você consegue ajudar as pessoas dentro da Bitcoin? Então, o interessante, quando eu comecei a entender um pouco mais desse mundo, eu vi que muitos influencers, muitos conhecedores desse mercado, falavam para a bolha. Acho que o primeiro deles a falar fora da bolha, recentemente o Renato fez então, mas é bem famoso, acho que muitas pessoas devem conhecer, mas falam para a bolha. E eu identifiquei uma necessidade de pessoas que querem entrar, né? Mas eu não sei por onde começar. Sim. Então, o que eu bolei, né? Eu desenvolvi um robô baseado em inteligência artificial, que está disponível para o Telegram, então não é um aplicativo, não vou coletar seus dados, você não vai instalar nada, porque eu também estudo da área de cyber, estudo da área de cibersegurança e de privacidade, então você não vai entregar seus dados, não vai ter acesso a essas informações, mas é um robô no Telegram, tá? Onde você adquire, você vai ganhar uma chave de autenticação, você vai logo fazer o login no canal, nesse canal do Telegram, e ele vai usando indicadores econômicos te auxiliar com cotações, melhores condições de compra, não só de Bitcoin, mas também de outras criptomoedas, né? Que são as chamadas altcoins, tá? Que são alternativas ao Bitcoin, mas que muita gente considera como scams, né? Como coisas não tão legais, né? Você tem a Ethereum, você tem a Solana, você tem a Dogecoin, que é do próprio Elon Musk, né? Então também tem outras opções ali, tem muito trader que gosta de fazer dinheiro com altcoins. E isso funciona para iniciantes. Exatamente. Aquela pessoa nunca mexeu com a Bitcoin. É perfeito. É melhor ainda, porque acaba não caindo em golpes. Exatamente. Primeira coisa, não confie em ninguém no seu patrimônio, é a primeira coisa. Sim. Então se você, um golpe de pirâmide, o que é? Alguém te prometendo algo irreal. Então, mais uma vez, não existe investimento em regime de juro negativo. Então, um exemplo, Renato, a pessoa foi lá, vendeu uma casa, 1 milhão. Uhum. Entre em fazer um investimento bancário, que é aquele dinheiro que guarda para render juros. Não existe investimento em regime de juro negativo. Nós vivemos num regime de juro negativo. Para isso, deixo uma dica para quem, de novo, gosta de estudar. Faz a aplicação, né? Leia as 6 lições de Ludwig von Mises, Escola Austríaca. É um livro desse tamanho, você lê em meia hora, uma palestra que ele deu na Argentina, que ele explica exatamente o que é a inflação, que é o aumento da base monetária. Não é IPCA, não é o CPI nos Estados Unidos, esses índices são totalmente camuflados. Vou te dar um exemplo simples. Gasolina. Quanto custava a gasolina 20 anos atrás?
R$2. Não, muito menos. R$1. Quanto custa hoje? 7, 6. 6. Dependendo do lugar. Em 20 anos. Eu fui pro Rio de Janeiro quase 10. Em 20 anos a tecnologia evoluiu? Sim. Muito pouco. Muito. Então a extração, o refino, etc e tal, a distribuição de gasolina se tornou mais eficiente? Sim. E por que a gasolina não está mais barata? Deveria. Então, são diversos fatores que... Mas isso tem alguma coisa a ver com impostos, tal, que são superfaturados? Não só que... Na verdade, não. Na verdade, é porque a inflação real ela é o aumento da base monetária. Tá. Aqui no Brasil, no último ano, acho que foi 21%. Esses dados não é o Renato que está inventando. Vocês podem entrar no site do Banco Central, não estou inventando nada. Procura lá agregados financeiros M1, M2. Vocês vão ver quanto... E aí não é só o Brasil. Ô, Renato. É no mundo. Os Estados Unidos também. Se você fosse presidente do Brasil hoje, você transformaria a moeda real em moeda Bitcoin? Você sabe que El Salvador, uma das estratégias do Bukele foi essa, né? Então o El Salvador hoje ele tem duas moedas, né? O dólar e o Bitcoin. Eu acho que eu não faria isso, mas eu criaria, sem dúvida nenhuma, e eu acho que o governo brasileiro, se não está fazendo, muitas instituições estão, o Banco do Brasil, recentemente, criando uma reserva estratégica. Inclusive o Donald Trump já disse, né, que ele tem como prioridade para o ano que vem criar uma reserva estratégica em Bitcoin. Principalmente dos Bitcoins que foram apreendidos, porque, de novo, existe coisa ilegal, como existe no dólar, como existe no real, né? Então não existe até no paraíso. Exatamente. Não é... Bom, a questão não é o protocolo, e sim o uso que, infelizmente, as pessoas têm, porque as pessoas têm... Despreparada. As pessoas têm alta preferência temporal, que é um outro conceito da escola austríaca de economia, né? Então as pessoas abrem mão de um futuro para ter coisas ali no momento. Por isso que eu não sou trader, eu não vejo o Bitcoin como investimento para ganhar dinheiro, eu vejo como futuro, como poupança, para mim, para os meus filhos, né, como futuro. E no futuro, o Bitcoin... Você chegou numa pergunta certa. Então, para que investir no Bitcoin? Porque às vezes as pessoas querem investir, vou investir para daqui um ano poder recolher esse valor de investimento, né? Você pode fazer isso. Por que investir na Bitcoin? Você pode fazer isso em larga escala. Em long term você vai sempre ter lucro. O Bitcoin esse ano rendeu 240%. Me fala alguma outra aplicação que rendeu mais do que 20%. Então se a pessoa tem 1 milhão ali que ela fez uma venda de uma casa, pronto, ela estaria com 4. O melhor é investir na Bitcoin. Mas de novo, não existe investimento. Tá. Então a Bitcoin, pela sua escassez, nunca haverão mais do que 21 milhões de Bitcoins no mundo, né? Até o último bloco ser minerado, isso está lá para 2130, porque o Bitcoin tem uma taxa inflacionária, né? Chamada de halving. Então, cada 4 anos. Como é que é a mineração? A mineração é um algoritmo que muitos computadores processam esse algoritmo para decifrar problemas matemáticos e quando eles são decifrados, novas moedas são colocadas no mercado. Então, essa é a mineração. Isso é a mineração de ouro, só que é um processamento de máquina, né? Só que a cada 4 anos, esse hash ele dobra. Tá. Então, por exemplo, se eu minero 10 blocos a cada 1 minuto, 10 minutos, quando é efetuado o halving, quando ele muda o time clock, não passa a ser 10, passa a ser 5, depois 2,5, depois 1,25 e assim vai. Então a taxa inflacionária, que também existe, né? Então se eu estou jogando Bitcoin para o mercado é porque eu também estou criando inflação. Não estaria me contradizendo. Só que ela é decrescível, ela é decrescente. Até o momento que não existirão mais Bitcoins. Então, pela escassez do Bitcoin, por isso que ele é uma reserva de valor. Por isso que ele é um controle. É um controle seu com relação à sua preservação monetária. Tá. Então, galera, de casa, para vocês entenderem, a Bitcoin não é um investimento. E às vezes as pessoas entram no Bitcoin achando que está investindo e acaba caindo num golpe. Olha, nós vamos deixar a rede social do Renato aqui, já deixamos para você no início, vamos deixar novamente a rede social dele, para você entrar em contato com ele, falar, assistir lá a Elite com você. Gente, pergunta que ele acabou de falar, vai cair em golpes, vai perder dinheiro por falta de mentoria, né? E vocês estão vendo aí, é uma expertise em Bitcoin, vai explicar para vocês como vocês devem fazer da forma mais correta e acabar não perdendo dinheiro aí, tá? É isso aí. Ó, de Elite para Elite, Renato Salvatore, para você Bitcoin é um bom negócio.